Daqui a pouquinho na Ilha do Urubu pelo Campeonato Carioca. Mas os assuntos passam longe do jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. A quarta-feira, como o Bruno destacou agora há pouco, não está sendo boa para o time do Flamengo, né, Monique Danello? E um dos motivos é justamente a punição. A Conmebol divulgou agora há pouco a punição por conta dos incidentes na decisão da Copa Sul-Americana. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Giovani, Bruno, para quem está em casa acompanhando Conexão. Exatamente isso, né? O rubro-negro que nos acompanha nesse momento, ele já tem de cara duas notícias ruins, uma que envolve o extracampo e a outra que envolve contratações. A gente vai começar falando exatamente dessa punição, porque foi divulgada agora há pouco. No dia 10, o Flamengo teve a audiência, como pediu com a Conmebol, uma audiência presencial, e a Conmebol confirmou agora que o Flamengo foi punido com 2 partidas com portões fechados. Então, a estreia contra o River Plate e a segunda partida em casa, que ainda tem um adversário indefinido que vai sair dessa fase inicial da Libertadores, o Flamengo terá que jogar com portões fechados. Além disso, o Flamengo recebe uma multa de $300 mil, que dá quase R$1 milhão fazendo essa conversão. E essa é a punição que foi divulgada. O Flamengo foi julgado por artigos que envolvem lançamento de objetos no campo, fogos de artifício, e também julgado por um artigo que envolve a segurança da partida, com a Conmebol considerando que esse artigo também foi violado. A questão é que cabe recurso, é uma notícia de agora. Daqui a pouquinho o Flamengo está chegando aqui na Ilha do Urubu para essa partida contra o Bangu, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello está no ônibus com a delegação rubro-negra. Então a expectativa é que ele possa nos atender aqui na zona mista na chegada do Flamengo para passar mais detalhes, saber como o clube recebeu essa punição, se vai recorrer, se vai buscar uma alternativa para reduzir pelo menos esses 2 jogos, já que isso vai ser uma situação bem complicada para o Flamengo na Libertadores da América. Então já já a equipe chega por aqui, a gente vai tentar ouvir o presidente, mas nesse momento é essa punição, 2 jogos com portões fechados, que o Flamengo poderia jogar até aqui na Ilha do Urubu, não teria mais esse problema de Maracanã, jogaria na ilha, mas sem a sua torcida, o que é um prejuízo enorme para os rubro-negros, Giovani. Bota prejuízo nisso. Já já você fala do Wallace. Segura aí, Monique Danello. O Bruno, a quarta não é boa, esse é um dos motivos. Vamos analisar separadamente, né? É um golpe duro para o Flamengo, que vai disputar uma fase de grupos da Libertadores e que você lembrou bem, já pega o River, né? Sem torcida dentro de casa. Eu achei que ficou leve para o Flamengo por conta do que aconteceu na final da Copa Sul-Americana. Mas a gente tem que levar em consideração que, historicamente, a Conmebol não pune pesado clube nenhum, né? Você pode fazer o que bem entende, a baderna que bem entende, que as punições não são severas, né? Você teve um caso que foi emblemático e que fugiu do padrão Conmebol, que foi a eliminação do Boca naquela Libertadores, em que no Superclássico com o River teve todo o problema do gás de pimenta, toda aquela baderna lá bomboneira, e aí você teve uma punição pesada em cima do River, que foi a eliminação da equipe. E o River seguiu na competição, inclusive terminou campeão daquela edição. Aquilo é fora do padrão Conmebol. Só que se a gente for pegar pontualmente, nós já tivemos algumas situações, por exemplo, a suspensão do Neymar no meio da Copa América. Foi uma punição dura, mas era uma punição que vinha ali depois do episódio Boca e River, era a Conmebol sendo cobrada por postura, enfim. Eu não acho que 2 jogos e mais R$1 milhão seja tão leve assim, porque se a gente olhar do ponto de vista financeiro, primeiro tem um ponto de vista técnico. 2 jogos é ok, e acho que é isso que prevê a legislação, podia ser mais, podia ser menos, 2 é um prejuízo grande. Na questão financeira, você tem R$1 milhão fazendo a conversão, como fez a Monique, por baixo. Some-se aí a perda da renda dos 2 jogos. Pode colocar mais uns... Se for no Maracanã, se fosse no Maracanã, 3 milhões, 3 alguma coisa, porque o ingresso é mais caro. Somando tudo, o Flamengo está perdendo aí uns 10 contos. Se você somar os 2 jogos mais R$1 milhão, se um desses jogos, pelo menos, fosse no Maracanã, eu acho que dava para bater na casa dos 10 milhões de prejuízo. E mais sem o torcedor. Então, assim, não é tão branda assim. Mas você tem toda a razão em que o histórico da Conmebol é um histórico, primeiro, de penas não tão ferozes. Depois, voltando atrás e diminuindo as penas, né? Há esperança pro Flamengo, mas não sei se ela é tão grande assim. O Flamengo já tinha a esperança de, no presencial,
conseguir alguma coisa. Não conseguiu. E neste episódio, o Flamengo já teve algumas punições, né? O Cuejá suspenso, você já teve punição, o Eduardo Bandeira de Melo, já teve punição, e a Monique pode confirmar, o Rodrigo Caetano, e agora você tem uma punição ao clube. No somatório da situação, acho que o Flamengo sai bem machucado. Muito bem, deixa eu voltar lá, porque tem mais um motivo aí para quarta-feira não estar sendo boa para o torcedor rubro-negro. O volante Wallace, que parecia tão perto do Flamengo, não vem mais, né, Monique? Pois é, Giovani, ontem a gente falava de um possível retorno dele ao Brasil, contra até a vontade do clube, porque ele não queria mais ficar, mas hoje foi feita uma nova reunião entre o Wallace, o representante dele, o novo treinador do Hamburgo e um dos dirigentes do clube. Eles chegaram num consenso de que uma nova oportunidade vai ser dada para ele, que o melhor é que ele permaneça no Hamburgo da Alemanha, o jogador entendeu assim, e é mais um nome que estava na mira do Flamengo que agora se afasta do clube. O Hamburgo deu por encerrada essa conversa em relação a um possível empréstimo e é mais um nome que o Flamengo tentou, mas que nesse momento está bem distante do clube. Já tinha uma frustração em relação ao Wagner Love e agora essa frustração em relação ao Wallace. O jogador tinha muita vontade de voltar ao futebol brasileiro, queria vestir a camisa do Flamengo, inclusive respondeu uma mensagem de torcedor nas redes sociais dizendo que fez de tudo para vir jogar no Flamengo, mas essa negociação nesse momento está interrompida e o Wallace vai continuar no Hamburgo. Foi assim que o clube alemão divulgou também nas redes sociais que o jogador ganharia uma nova oportunidade. Encerrando essa conversa, o empresário do Wallace, inclusive, estará retornando ao Brasil, também considerando que não tem mais conversa com o Hamburgo nesse momento para que o volante retorne ao futebol brasileiro. Então o Flamengo volta os olhares para o mercado para buscar algumas peças para compor o elenco, 2, 3 peças, como era mais ou menos o planejamento da diretoria. Nesse momento, apenas o Marlos Moreno como reforço do Flamengo para essa temporada de 2018. Giovani, como eu disse, já o ônibus do Flamengo está chegando aqui. Assim que eles entrarem, a gente chama vocês para tentar ouvir o presidente Eduardo Bandeira de Melo. Muito bem, tá certo, Monique. Chegando o ônibus do Flamengo, você chama a gente volta ao vivo para Ilha do Urubu, onde o Flamengo recebe o Bangu daqui a pouco pelo Campeonato Carioca, mas você notou aí que o jogo em segundo plano, né? Nós temos assuntos aí muito mais complicados para o Flamengo nessa quarta-feira. E o Wallace que parecia tão próximo, né? E era aquela contratação que a gente falava aqui, que ia mudar o patamar do time do Flamengo, ia melhorar muito o meio de campo. Não vem mais, Bruno. Acho que era a maior necessidade que o Flamengo tinha, até mais com camisa 9. Um setor muito problemático de saída de bola do Flamengo, sofreu muito na temporada passada, com o Rômulo que não rendeu, com o Márcio Araújo que tinha todas as suas limitações, mas na visão do Zé Ricardo era um cara importante para a sustentação do seu sistema e ali você tinha que respeitar a visão do Zé. Depois teve a mudança de treinador e aí houve a efetivação do Cuejá como titular e de fato ele deu um ganho na saída de bola, apesar de eu enxergar no Cuejá vários problemas e acho que, por exemplo, o Wallace seria muito melhor do que o Cuejá. O Rômulo, se fosse o Rômulo que a gente viu no Vasco, seria muito melhor do que o Cuejá, mas a realidade hoje é que não tem o Wallace e que o Rômulo ainda busca a sua melhor forma. Tem o retorno do Jonas, que não sei se continuará, não sei se vai ter minutos, e você tem o Ronaldo, que é um garoto extremamente talentoso, mas que precisou dar uma saída rápida para o Atlético, para tentar ter minutos, para tentar mostrar que poderia ser melhor aproveitado. Ainda acho que existe aí uma carência muito grande, e lembrando, o Cuejá é desfalque para o início da Libertadores para os 2 jogos, então é um problema que o Carpegiani tem hoje, de fato. Vai lapidar o Rômulo, vai apostar na recuperação do Rômulo, ou vai apostar na juventude, no talento de um Ronaldo, ou de repente um Jonas surge por fora, sendo uma grande surpresa. Então, hoje o Flamengo tem uma carência e essa carência parecia que seria encerrada com o Wallace, que queria vir, estava tudo muito próximo, só que existe no meio do caminho uma negociação, existe um dono hoje dos direitos federativos, dos direitos econômicos, que é o Hamburgo, e a coisa acho que não foi muito bem conduzida, né? O Hamburgo tinha suas resistências, o Wallace chegou a dar ultimatos para o Hamburgo, mas o tratamento não é assim. Lá as equipes não vão ficar bem antes de assinar o contrato. Não, né? e na hora também de querer chutar o balde, não pode chegar avisando para dirigentes do Hamburgo, eu estou indo para o Brasil, um abraço, a coisa não funciona assim.
Você tem alguns casos em que a vontade do jogador foi respeitada por motivos muito específicos e porque a relação desse jogador com o clube tinha situações que não é o Wallace com o Hamburgo. O Adriano, por exemplo, quando quis voltar para o Brasil, ele chegou num limite e chegou para o dono da Inter e falou, não dá mais, eu vou voltar. A ponto, de fato, da Inter abrir mão do Adriano. Falou, de fato, vou respeitar aqui, mas era uma outra relação. O Adriano deixou claro que estava doente, não queria voltar naquele momento, depois até voltou a jogar. Mas assim, a Inter abriu mão de um ativo que tinha por uma situação muito pessoal, particular, de quase limite. Não é o caso do Wallace. Então assim, o Hamburgo endureceu e o Wallace entendeu que não valia a pena seguir nesse desgaste. Vamos ver como é que vai ficar o ambiente do Wallace lá, né? O Flamengo perde demais. Bom, e o Wallace trocou farpas com um torcedor na rede social. Vamos dar uma olhada aí. A gente até teve que fazer ali, ó, algumas edições ali no texto, né? Porque tinham palavrões aí no meio, né? O Júnior Flá disse assim, ó, bom, queria vir, agora não quer mais? Fica aí, seja rebaixado com esse time fraco. E o Wallace respondeu, né? Você não sabe de coisa nenhuma, respondeu ali. Diz que fez de tudo, né, para jogar pelo Flamengo, mas que, infelizmente, né, para o Wallace não foi possível. Então, até isso aconteceu aí, esse bate-boca aí, essa troca de farpas aí do Wallace com o torcedor do Flamengo nas redes sociais. Existe uma situação que é o contrato, gente. Então, assim, o jogador ele vai até um determinado lugar, mas, assim, se o clube não quiser romper o contrato, ou se o interessado não quiser pagar a multa, não vai rolar, entendeu? O jogador, existe um limite. Então, quando você assina um contrato, você precisa entender que existe um tempo, existem cláusulas. Você está assumindo ali, é um compromisso, é um contrato, está escrito ali. Então, o jogador muitas vezes acha que pode romper a hora que quiser, não é assim. E o Flamengo estava tão certo de que conseguiria convencer o Hamburgo a emprestar o Wallace, que eu acho que o time não tem nenhum plano B, né, para essa questão. Né, hoje me parece que não existe. Se você olhar aí no mercado, jogadores desse calibre dando sopa, muito difícil. Muito difícil, porque esses volantes de chegada, o Wallace é um cara que finaliza muito bem de fora da área, é um cara que pode fazer duas funções. Então, assim, esse é um cara raro, tanto que está jogando no Campeonato Alemão. Deixa eu lembrar aqui que hoje tem Flamengo.